E se existisse um mundo, regido por equações que moldam a realidade e as leis do universo? E se esse fosse um mundo que ninguém sabe ao certo como surgiu, ou para onde caminha? Exceto que, em algum momento, essa Terra foi o ponto de chegada de viajantes das estrelas, entidades tão abstratas que seriam melhor explicadas por conceitos do que substância. Essa é a Terra de Kaelon, um mundo reduzido a apenas um continente, que carrega seu próprio nome. Em Kaelon, aqueles que protegem exigem um preço alto para isso, sejam em moedas de ouro ou em espírito. A igreja é poderosa e insaciável, assim como os senhores de terra, e o fantástico é tênue e escasso. Nobres não são altruístas, bispos não são santos, alquimistas possuem curiosidade que excede a prudência, cavaleiros de armadura reluzente não passam de errantes com ingenuidade demais para seu próprio bem. Mas nem sempre foi assim. Poucos se atrevem a precisar ou divagar sobre a criação de Kaelon, e menos ainda são aqueles com interesse em sabê-lo. A história conhecida é recente, ainda que muito anterior à própria origem da humanidade. Ela começou com seus ancestrais distantes, aqueles conhecidos como Hermedianos, uma raça de pele pálida, membros alongados e olhos vermelhos, que viviam em comunhão com tudo à sua volta. O animado e o inanimado, o vivo e o não vivo. Chamados de os grandes contempladores, os hermedianos admiravam os céus e seus viajantes e extraíam das equações que moldam o mundo a sua subsistência. Haviam muitas cidades também nessa época, monólitos brancos que ameaçavam romper o próprio firmamento. E todos esses pedaços de terra convergiam para a Grande Hermédia, a primeira cidade, lar de todos os segredos que aquela civilização veio a conhecer em sua infinita vida. Nesses tempos, não havia doença, fome ou guerra. Não havia água e nem mesmo fogo. E a vida e a morte iam e vinham sem alarde ou solenidades. Até o dia em que Hadur chegou. Hadur, o peregrino das estrelas, chegou em Kaelon com uma carruagem estrondosa e colossal, despertando temor e admiração em todos que presenciavam a chegada daquela entidade maior do que a própria vida. Muitos conheceram a morte onde Hadur tocou, mas com ele também vieram novas formas, vidas, novas cores e texturas. E com Hadur vieram seus filhos, que receberam aquele mundo como um presente de seu pai. E então, Hadur partiu para o cosmos, em sua incansável dança pelas constelações. Os Hermedianos, nativos de Kaelon, não tiveram problemas em receber os filhos de Hadur como seus novos irmãos, unidos pelo fascínio da existência e pela mútua capacidade de mudar a realidade à sua volta. Os filhos de Hadur apresentaram progresso aos Hermedianos e a extensão das possibilidades que as equações da existência traziam quando desafiadas ao limite. Assim, viveram juntos por uma longa era de primor e fascínio. Mas nada é eterno, nem mesmo aqueles que o são. O brilho e o estrondo provocado no cosmos pelo movimento de Hadur e seu súbito interesse por aquele mundo no meio do nada despertou a atenção de outras entidades de Kaelon. Outros viajantes das estrelas igualmente grandiosos e implacáveis. Primeiro veio Or, a entidade líquida, que em seu pouso engoliu de uma só vez 3/4 de todo o mundo de Kaelon, com seus mares, rios e chuvas, tamanha era sua sede. Muitos anos se passaram até que Or, naquele momento chamado de Mãe Medusa, se acalmasse, e quando fez, pouco restou do mundo como um dia ele foi. Mesmo a grandiosa cidade de Hermédia e seu esplêndido zigurate branco eram pouco mais que memória, engolidas pelas águas imprevisíveis, voláteis e insondáveis de Or. Pouco descanso foi permitido ao povo de Kaelon, no entanto. Mal os pilares derrubados eram reerguidos em um novo equilíbrio buscado com esforço entre as raças irmãs, e uma nova tragédia se abateu sobre aquela terra machucada, talvez ainda pior do que a primeira, causada por aquele sem forma, aquele que era apenas fome. O som metálico. Dividido em duas melodias assombrosas, o som metálico, também conhecido como Psar, caiu naquilo que restava nas terras de Kaelon e nos domínios profundos que agora pertenciam a Or, a entidade líquida. Or foi capaz de conter aquele eco voraz que nada desejava além de se propagar,
aprisionando-o em suas profundezas, onde o sol metálico adormeceu. Mas pouca resistência foi encontrada em Caelum, onde a infestação metálica se propagou como uma doença veloz, violenta e inevitável, convertendo tudo e todos aos seus caprichos em um verdadeiro pesadelo. Pois nada era pior do que um mundo capaz de entoar apenas uma canção. Em uma atitude desesperada para conter a infestação e salvar o que restava das suas terras, Hermedianos e os filhos de Hadur foram ter com a entidade líquida, suplicando por seu auxílio. A mãe Medusa os atendeu, mas o preço foi caro. Caro demais. Or iria expurgar a parte podre de Caelum, onde a infestação metálica avançava, mantendo-a inalcançável até o fim dos tempos. Entretanto, como tudo aquilo que vive, Or desejava, acima de tudo, existir. E com isso, exigiu que uma fração da sua existência habitasse em cada um dos seres de Caelum, de forma que, caso um dia se voltassem contra as águas, estariam se voltando contra as próprias vidas. Or habita a todos. Or é a nossa sede e o nosso sangue. Esses são os lembretes repetidos por todas as bocas, seja em reverência ou advertência. A dor e a melancolia trazidas pela devastação assolaram os senhores de Caelum pelos anos vindouros, e, como sempre, não demorou para que a tristeza e mágoa se convertessem em ressentimento e ódio. Com o tempo, os pacíficos hermedianos voltaram-se contra aqueles que um dia consideraram seus irmãos, culpando-os pela desgraça que recaiu sobre seu mundo. O que restava de uma terra machucada sofreu ainda mais com a guerra entre irmãos, uma guerra sem vitórias. Os poucos filhos de Hadur restantes, grande parte fora vencida pela depressão e melancolia. Outros refugiaram-se nos subterrâneos de Caelum e foram dormir, esperançosos de que um dia Hadur ouviria seus chamados e novamente alcançariam os céus. Já os hermedianos sobreviveram como puderam, reerguendo o mundo a partir dos cacos que sobraram. Com o tempo, seus olhos rubis esmaeceram e seus corpos encolheram. Mas, naqueles dias difíceis, esse povo descobriu-se resiliente, e conforme seus dons naturais empalideciam, mais atreveram-se em ousar e criar. De contempladores, tornaram-se curiosos, inventores e desbravadores, e de melancólicos tornaram-se sobreviventes e adaptáveis. Com o passar dos anos, sua civilização cresceu, e sobre as ruínas ergueram castelos e cidades. E sobre os corpos de seus antigos antepassados, a humanidade viveu para um novo dia. A curiosidade transformou-se em busca, e busca em ambição. Problemas até então extraordinários tornaram-se mundanos e reais demais. Fome, pobreza e o descaso daqueles que governam o rumo do mundo, alheios a qualquer coisa que não sejam seus próprios anseios, tramas e intrigas. Em Caelum, aqueles que protegem cobram caro por isso, em moedas de ouro ou espírito. A igreja é forte e faminta, assim como os senhores de terra, e o fantástico é fugaz e ressecado. Nobres não são filântropos, bispos não são santos. Alquimistas possuem curiosidade além da prudência, e cavaleiros de armadura brilhante não passam de errantes com inocência demais para o seu próprio bem. Mas nem sempre foi assim. Se você chegou até aqui, obrigado. Considere deixar o seu like e seguir a nossa página para mais conteúdos como esse. Aqui quem fala é Ekel Almeida, escritor do Universo de Caelum e da HQ Exuma Vetite, ambos disponíveis na Amazon. Se você se interessou pelo vídeo, vai lá conhecer mais sobre esse universo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.